Olá, olá, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. É muito bom estar de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube e também na fanpage Rádio Falando de Cristo na Estrada, nossa rádio web no Facebook. Falando em Facebook, hoje eu quero começar agradecendo minha esposa, sempre comigo, né? Minha esposa querida Dona Vilma. O nosso Facebook, aí, a nossa página, é muito bem alimentada, viu? Todos os dias são várias mensagens de reflexão, né? Para você estudar, refletir, aplicar, compartilhar. E anote aí, www.falandodecristonaestrada.com é o nosso site, lá tem o player para você ouvir a rádio 24 horas. Como sempre, eu de cá. Já viram aí? Eu estou no quarto hoje, né? Estou aqui no quarto de hotel, aqui no América Hotel. Estamos aqui na cidade de Buritis, estado de Rondônia. Um abraço a todos os amigos aqui da cidade de Buritis, irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Buritis. Um abraço, nos receberam muito bem, Pastor William, Pastorinha Graica e o Henry, tá na barriguinha da mamãe, né? Eu falei no vídeo anterior, né, que eu visitei o William e aí ele me deu algumas literaturas. Olha, eu tenho aí uma caixa de livros agora para doar aí na cidade, tá? Então, se você vê a nossa van, pode levantar a mãozinha. Vilma e eu estaremos fazendo essa ação missionária de distribuição de livros. Eu acho que juntando tudo aí dá quase 100 livros para a gente doar aqui na cidade, né? A Vilma está disposta, eu também. Vamos fazer o nosso trabalho missionário, né? De evangelismo, levando essa literatura gratuita para você de Buritis. E eu disse que na visita lá na casa do pastor William, ele havia me presenteado com esses livros para doação, alguns, né, de cunho pessoal, e me emprestou outras literaturas que eu estava procurando para estudar. Olha que material rico, né? Vou mostrar para vocês aí, né? Perguntas e respostas sobre criacionismo e evolucionismo, duas estruturas conceituais, né? Nós que somos cristãos, nós somos por natureza criacionista, né? Nós acreditamos que Deus é o criador de todas as coisas e no tempo literal de 7 dias, como está na Bíblia, né? Mas é um livro muito rico que eu quero estudar, tá bom? E também, né, duas preciosidades. Um é esse aqui, o Grande Movimento Adventista, né? Contando aí. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, talvez você não saiba se você não é adventista, ela vem de um movimento profético, né? É uma igreja profetizada na Bíblia, então ela tem aí a sua missão, as 3 mensagens angélicas, né? Pregar a segunda volta, por isso, né? Nós somos adventistas, né? Nós acreditamos nesse advento aí, né? A segunda volta de Cristo. E aqui fala sobre os pioneiros, né? Os pioneiros da igreja adventista. E esse outro livro que ele me emprestou aqui, olha, vou ter muita coisa para ler, não vou? Ele fala dos pioneiros na América do Sul, né? Os 8 países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. E a mensagem adventista chega na América do Sul quase na mesma época, tá? Então é um material rico aí, eu quero aprender e quero também exortar você aí de outra denominação, né? A levar esse sermão também para o púlpito da sua igreja, né? Contando da história da sua igreja. Tem muita gente nova chegando todos os dias, filhos crescendo dentro da igreja, né? Novos membros chegando e quer conhecer. Então conte um pouco da história da sua igreja para os novos membros. A raiz, né? Não pode morrer. Se nós esquecermos aí a estrutura raiz, né, da nossa igreja, do nosso movimento, né? A gente perde um pouco da essência. Então conte aí também, você de outra denominação, né? Mas, como sempre, eu de cá, você de lá, em minhas mãos ela, a amiga, velha companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, é a santa palavra de Deus. Esse é o nosso farol, nosso manual de estudo bíblico está aqui, Gênesis. Chegamos aí na lição número 10, tá? Os irmãos adventistas já entraram aí na lição número 13, né? Mas eu estou degustando com vocês aqui. Perceberam que eu estou muito rouco? Estou gripado mesmo, né?
Mas muita água hoje, eu pedi desculpa para vocês aí. Vou ter que trabalhar bem pausadamente aqui, né? E ore sempre pela gente aí. Só para te contar uma coisa, eu já gravei esse vídeo daqui e o som não ficou bom, né? Tem coisas que acontecem, tá? Mas nós estamos estudando a lição número 10, né? Então pegue a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Gênesis, tá? Nós estamos lutando aí, falando sobre Jacó e Israel, a transformação na vida do ser humano, do homem, aqui representada na história de Jacó. Jacó deixa de ser Jacó enganador e passa a ser Israel. O irmão ainda comentou, né? Mas Jacó não é o enganador, ele comprou a primogenitura. Eu também, né? Ele comprou a primogenitura de Esaú, mas ele enganou o pai, né? Ele arma com a sua mãe ali e ele engana o pai para receber a sua bênção. E aí, mesmo não estando essa palavra enganador ali, né, no original ali, né, os autores, os estudiosos, os copistas colocaram, entendendo, né, que ele era um enganador porque ele havia enganado seu pai para receber essa bênção. Aliás, irmãos, não precisava. Já tinha profecia, né? Deus tinha falado para a mãe, e a mãe com certeza tinha comentado com eles que o mais velho, o maior, serviria o menor. E essa história de primogenitura, Jacó estava interessado realmente em ser o líder espiritual da família. O primogênito tinha direito aí à herança maior ou dupla, né, em alguns casos, tá? Mas tinha também o dever de ser o líder espiritual, o sacerdote do lar, né? O que estava Jacó interessado era nisso. Esaú não estava nem aí. Né? Esaú ele não queria essa responsabilidade sobre si. Tá? E aí ele vende a sua primogenitura, né? E aí o Jacó vai roubar essa bênção, né, dele, tá? Mas não vai usufruir, ele vai ter que fugir, porque Esaú fica irado. Esaú quer matar ele, né? E ele tem que fugir novamente ali agora, a mãe ajuda ele a escapar e ele vai ter que ir para casa de um parente. Quantos quilômetros? Mais ou menos 750 quilômetros de distância, né? Naquela época não tinha avião, não tinha carro, e ele tem que fugir para salvar a sua vida, né? Então, e para salvar também, né? A profecia já dizia, né, aqui dele, né, que teria aí as 12 tribos e dela tem um filho que é Judá. Jesus é leão da tribo de Judá, ancestral direto de Jesus, né? E nós somos Israel espiritual. Olhando para essa família totalmente disfuncional, você fala assim, olha para a sua, né? Eu olho para mim e falo, uau, tem solução, tem chance, porque Deus é Deus da misericórdia, é Deus da compaixão, é Deus da graça. Agora não precisa passar por todos os perrengues que eles passaram aqui para ser abençoado, né? A gente pode encurtar esse caminho e se entregar ao Salvador. É ou não é? Pois é. Vamos com a Bíblia aberta orar então, para Deus nos dar a sua bênção mais uma vez, para a gente estudar mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos ler? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos, porque o Senhor tem nos permitido estudar a sua palavra e o teu Santo Espírito tem nos capacitado. Que o Espírito Santo agora seja o nosso professor e que derrame uma bênção sobre todas as famílias aqui representadas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? O verso, irmãos, para gente memorizar aqui, né, esse verso que a gente deve gravar na cacholinha, e está aqui em Gênesis capítulo 32, verso 28. Eu disse, né, no vídeo passado, né, falei, olha, uma declaração estranha, né? Então Deus disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Como é que alguém luta com Deus, né? A Bíblia mesmo relata se alguém pecador ver Deus ou se aproximar de Deus é morto, né? A glória de Deus nos mataria. Aqui então nós estamos falando de Deus na forma humana, tá? Deus na forma humana. Assim como ele apareceu várias vezes na Bíblia, entre essas aparições, para Abraão. Aquela história de Abraão. Jesus ali com 2 anjos, né, aparece a Abraão e Sara também veio e Abraão corre gritando Adonai, Adonai, que significa Senhor meu, se ajoelha diante dele ali. E para Abraão ele vai reanimar Abraão, né, com a promessa do seu filho prometido Isaque, tá?
E depois aqueles anjos seguem para cumprir a missão lá de tirar Ló, né, de Sodoma. E a destruição ali de Sodoma e Gomorra, né? Mas nós estamos falando de Jesus em forma humana, ok? E o detalhe, com os homens e prevaleceu, a gente tem isso desde o engano, né? Ele prevalece com seu irmão Esaú na compra da primogenitura, ao enganar o seu pai. Com Labão, o enganador, ele é enganado, ele sofre na pele a consequência de ser enganado, mas ele fica mais 7 anos ali para ter a mulher amada e Deus abençoa ele ali. Naquele lugar, na casa de Labão, Lia, a rejeitada, dá a ele muitos filhos, né? Depois, Deus abençoa também quando Lia não dá mais filhos, não tem mais condições de gerar filhos. Raquel agora, por milagre de Deus, vai dar a ele 2 filhos, né? José e Benjamim, né? E ele passa, na nossa linguagem, a ganhar muito dinheiro também. A bênção de Deus completa na vida dele. E chega um momento em que nós vemos na história que os cunhados começam a ficar com o olho gordo. E aí é a hora dele sair. E aí ele tem uma conversa com Deus. Deus dá o sinal verde para ele. Deus falou, é hora de você sair, retornar para a sua terra. E ele fala, era tudo que eu precisava ouvir de Deus. E ele sai por si só. A raiz da palavra é a mesma raiz dada a Abraão quando Deus pediu para ele sair da terra dos seus parentes. E essa mesma raiz aparece aqui também, Deus falando para ele ir, mas ir por si. Ele tem que tomar essa decisão e retornar agora para a sua terra, aqueles 750 quilômetros, né? Mas na mente dele, irmãos, estava um encontro perigoso. Esaú havia prometido de matar ele, né? Ele não sabia que Esaú tinha perdoado ele. Aquele drama todo ainda estava vivo ainda na sua memória. Ele ainda sofria ainda com o pecado que ele havia cometido contra o seu irmão, contra o seu pai. Por quê? Porque todo pecado que nós cometemos contra alguém, nós cometemos também contra Deus. Por isso que ele começa a se aliviar quando ele vai reencontrar Deus aqui no caminho. Vamos à leitura. O encontro dos irmãos. Será que vai ser um encontro bom? Já leu aí? Bom, se você já leu, sabe que o encontro foi bom. Agora, se você não leu, fique aí com a gente, tá? Não esqueça de compartilhar, copiar o link, indicar também para outras pessoas, porque quanto mais você compartilha, mais longe vai a palavra de Deus. De Peniel, que significa vi Deus face a face, Gênesis 32, 30. De Peniel, o lugar em que teve essa experiência com Deus, Jacó se dirigiu ao encontro com seu irmão. Após 20 anos de separação. E eu falava ainda, né? Quando eu estava gravando o vídeo que não ficou bom, com a Vilma aqui, né? 20 anos, imagina. Longe da mãe, do pai, do irmão, da família toda, né? Pelo pecado. 20 anos de separação. E Jacó, ele viu chegando ali o seu irmão com 400 homens, uma enorme caravana. Gênesis 33, 1 já. E ele estava preocupado com esse encontro. E aí, ele prepara a sua família também, né? E se prepara para esse encontro. Leia Gênesis 33, que história é essa, né? Jacó, irmãos, quando ele se encontra com seu irmão, Jacó se curvou 7 vezes diante do seu irmão. Gênesis 33, 3. Jacó, ele se curva 7 vezes, a quem ele chamou várias vezes de meu Senhor, meu Senhor. Gênesis 33, 8, 13, 15, né? Jacó, ele se identifica agora como seu servo. Gênesis 33, 5. Compare lá com Gênesis 32, 4, 18 e 20, né? As 7 reverências de Jacó relembra as 7 bênçãos de seu pai, lá em Gênesis 27. Além disso, quando ele se curvou, especificamente reverteu a bênção de seu pai, aquela bênção que ele havia roubado, aquela que determinou que as nações o reverenciassem. Ele estava revertendo, ele estava devolvendo essas bênçãos agora ao seu irmão Esaú. É como se a intenção de Jacó, Israel, o homem transformado por Deus, fosse pagar a sua dívida com seu irmão e devolver a bênção que havia roubado dele. Gênesis 33, 11.
Quando Esaú viu Jacó contra todas as expectativas que não eram boas, o que aconteceu, irmãos? Leia Gênesis 33:4. Ele correu, em vez de matá-lo, beijou e choraram. Lágrimas de alegria, de alívio. Esaú corre ao encontro do seu irmão, não para matar, mas para devolver a ele a vida, o prazer de viver. Ele beija seu irmão, choram juntos, lágrimas de alívio. Talvez alguns de nós, assistindo esse vídeo, talvez estamos precisando pedir perdão ou precisando perdoar alguém, liberar perdão. Lembra da oração de Jesus? Perdoar para ser perdoado. Mais tarde, comentou, com Esaú, ver seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E deve ser assim com qualquer ser humano, não apenas com meu irmão de sangue. Quando você olhar, quando você passar em um sinal e ver uma senhora, uma criança, um jovem, não importa, um pedinte, não desvie o seu olhar do olhar dele. Meus queridos, muitos de nós temos desviados a nossa atenção, o nosso olhar, se escondendo, levantando o vidro escuro do carro, fugindo da face de Deus. Olhe para o seu semelhante. E o seu semelhante é todo aquele que não é você. Não é aquele que veste igual a você, que come igual a você, que está na sua casa. O próximo é todo aquele que não é você. É aquele que está no sinal, é aquele pedinte, é aquele sujo. Irmãos, a razão para essa declaração extraordinária de Jacó é seu entendimento de que Esaú havia lhe perdoado o pecado, a ofensa, o roubo, da bênção. O verbo aqui, ratzá, alcançar favor, é um termo teológico que se refere a qualquer sacrifício que seja agradável, aceito por Deus, o que implica perdão divino. Irmãos, estou dizendo para você que Deus, Ele perdoou Jacó e Israel. É Ele que trabalhou no coração de Esaú para que Esaú também o perdoasse e também liberasse perdão. Agora, para que Deus trabalhe no meu coração, para que eu libere perdão para alguém, eu preciso entender que Ele me perdoou, que Ele me ama e que Ele, para me resgatar, teve que assumir o meu lugar naquela cruz. Eu não sou maior nem melhor do que Deus. E se Ele me perdoou ao ponto de dar a vida dele por mim, por que eu não perdoar? Por que eu não deixar que Ele trabalhe no meu coração ao ponto de fazer as limpezas necessárias? A experiência de Jacó com o perdão divino em Peniel, onde ele viu a face de Deus, se repetiu em sua experiência de perdão ali com o seu irmão. Jacó viveu o Peniel uma segunda vez. A primeira foi um preparo para a segunda. Talvez você precise ter esse encontro com Deus para pedir a Ele, se relacionar com Ele e pedir que Ele trabalhe no coração de alguém que você está esperando há muito tempo que te perdoe. Jacó foi perdoado por Deus. Jacó foi perdoado por seu irmão. Ele deve ter entendido naquele momento ainda mais o significado de graça. Talvez a gente fala muito, sobre graça, mas talvez não entendemos o que é graça, porque não vivemos ela de fato. Apenas dizemos que aceitamos a graça de Deus, algo que não merecemos. Perdoar é ofertar a alguém algo que ele não merece. Ah, mas ele não merece. Ah, ele me traiu. Ah, ele feriu alguém que eu amo. Ele me feriu. Ele me roubou. Ele me espancou. Faça uma reflexão hoje e perdoa para ser perdoado. Amém? Agora, quando nós aceitamos Jesus, digamos que nós estamos frequentando uma denominação religiosa, nós
fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos dons, estamos trabalhando para a causa de Deus, estabelecidos em uma congregação. Será que o mal não nos rodeia? Será que não nos ataca? Muitos pensam assim. E aí se decepciona com a religião. Veja o que aconteceu na história. Após ter reconciliado com seu irmão, Jacó, ele desejou se estabelecer em paz na terra de Canaã. Cria guerra. A expressão Vaioshalém, chegou são e salvo, aqui de Gênesis 33:18, tem outro significado. Shalem deriva-se do verbo shalom. Pode-se dizer assim, estou seguro, estar completo, estar em paz. Isso é usado pela primeira vez para caracterizar a jornada de Jacó e Israel. Pela primeira vez, ele estava são e salvo. Já não tinha preocupação com o irmão, ou se o irmão mandava algum espia para atacar. Ele estava seguro, estava completo, estava em paz. Comprou um pedaço de terra ali dos habitantes, Gênesis 33:19. Ergueu um altar, que significa igreja ali, um lugar de adoração, um lugar de agradecer a Deus com o sacrifício, mostrando sua fé, a sua compreensão do quanto ele dependia de Deus. No entanto, pela primeira vez em sua vida, Jacó Israel, o homem transformado, o homem mudado, ele estava exposto aos problemas de se estabelecer na terra. Assim como aconteceu com Isaac em Gerar com Abimeleque. Jacó, ele tentava encontrar um lugar entre os cananeus, irmãos, mas em paz. Leia Gênesis 34. O que acontece ali? Acontece que Diná é violentada por alguém da terra. Ele não queria guerra com esse povo, ele estava buscando ter paz com esse povo. E a filha é violentada por alguém dessa terra. Ou poderíamos dizer que a filha é violentada por um mundano, por um pagão. A história desse incidente sórdido destaca a ambiguidade dos personagens e também das suas ações. Siquém, o camarada que violou Diná, esse Siquém que alguns falam estuprou Diná, ao mesmo tempo ele foi também sincero, foi amoroso. Ele desejou fazer as pazes, queria casar com ela, e estava mesmo disposto a se submeter ao rito da circuncisão, ele e os homens da sua casa. Enquanto isso, Simeão e Levi, que se apresentaram como defensores de Deus, defensores dos mandamentos de Deus. Esses dois camaradas que resistiram ao casamento misto com os cananeus, porque Deus escreveu lá em Levítico 19:29 que não poderia ser feito. Esses dois camaradas, Simeão e Levi, filhos de Jacó e Israel, eles recorreram à mentira e ao engano, Gênesis 34:13. Estavam prontos para matar e saquear. Gênesis 34, do capítulo 34, verso 25 ao verso 27. Esses dois homens, representantes de Deus, defensores dos mandamentos de Deus, estavam prontos. Mentiram, enganaram e estavam prontos para matar e saquear. Suas ações não foram apenas repreensíveis, mas tinham o potencial de causar muitos problemas. Eles não se vingaram só de Siquém, se vingou de uma cidade inteira. E Jacó? Quanto a Jacó, ele se preocupava apenas com a paz, irmãos. Ele sabia que ele poderia entregar aquela situação nas mãos de Deus e Deus iria orientar. Iria, se necessário fosse, Deus iria punir a Siquém. Justiça de Deus, não dos homens. Ele queria paz. Quando lhe foi denunciado o estupro da filha, ele nada disse, Gênesis 34:5. No entanto, depois de ouvir sobre o que seus filhos tinham feito, aí ele repreendeu abertamente os seus filhos por causa do que poderia acontecer. Ele diz: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus.
Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído eu e minha casa. O diabo, ele trabalha, né? A gente vê aqui a ação do inimigo usando Siquém para violentar Diná. Israel, que estava ali com seus filhos, que eram representantes de Deus, que era para atrair as nações a Deus. Agora nós temos dois, entre aspas, filhos de Deus, agindo para afastar. É uma história triste, mas é uma história verdadeira do nosso povo. Continue lendo Gênesis 34 e vai até Gênesis 35:15. Que lições podemos aprender nessas passagens sobre adoração verdadeira? Queridos irmãos e irmãs, após a reclamação de Jacó de que a sua paz com os cananeus havia sido comprometida, depois que seus dois filhos foram repreendidos, Deus exortou a deixar Siquém e retornar a Betel, a fim de renovar sua aliança. O Senhor lhe disse que uma vez lá, ele deveria construir um altar. Lá vai Jacó novamente para Betel. Pois da ordem de Deus, Jacó disse a seu povo que eliminasse os ídolos cananeus saqueados da cidade de Siquém e os deuses domésticos roubados por Raquel. Gênesis 31:19 e Gênesis 31, verso 32. Tudo isso também é crucial para a ideia da aliança com Deus. Quer permanecer na aliança com Deus? Elimine os ídolos, a idolatria. Esses ídolos foram mantidos e provavelmente adorados, apesar do compromisso de Jacó com Deus. Não bastou deixar Siquém para escapar da influência cananeia. Jacó teve que tirar os ídolos do acampamento e do coração do povo. Quantos de nós, irmãos, saímos do mundo, vemos para uma determinada religião, aceitamos Jesus como Salvador, mas não aceitamos Jesus como Senhor de nossas vidas? Quantos ídolos estão atrapalhando o nosso relacionamento com Deus? Aliança é relacionamento pessoal com Deus. O que está impedindo você de ter esse relacionamento verdadeiro com Deus? Algum pecado? Algum problema mal resolvido que precisa perdoar ou pedir perdão? Eu não sei o que te afasta de Deus, mas é hora de refletir. O arrependimento consiste em mais do que uma mudança física de um lugar para outro, de uma igreja para outra. O mais importante é que busquemos, pela graça de Deus, eliminar a idolatria do nosso coração. Tudo aquilo que nos impede de ter um bom relacionamento com Deus é ídolo em nossa vida. Tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus é idolatria em nossa vida. Deus tem que ocupar o primeiro lugar. Independente de onde vivemos, pois podemos fazer ídolos de praticamente qualquer coisa. Quanto tempo você passa conversando com Deus? Quanto tempo você passa em determinado lugar? Quanto tempo você anda com Deus? Quanto tempo você anda com determinada pessoa? Deus pode estar em todas as salas? Em todos os lugares da sua casa? Reflita. Quando Jacó obedeceu a Deus e procedeu de acordo com o mandamento divino, o Senhor finalmente interveio. O que aconteceu? O terror de Deus afetou todas as pessoas ao seu redor e eles não ousaram atacar Jacó. Ele estava pronto para adorar com todo o povo que estava com ele, depois de ter eliminado todos os ídolos, tudo aquilo que estava separando esse relacionamento com Deus. Gênesis 35, 5 e 6. Aqui está sugerindo novamente uma unidade familiar. Essa unidade tinha sido restaurada. A ação de Deus e a ação do homem juntas. Jacó deu àquele lugar o nome de El Betel,
uma lembrança de seu sonho da escada. A escada, aquela que liga o céu à terra. E que João vai dizer que essa escada é o próprio Jesus Cristo, a atitude de Deus de resgatar o ser humano. Um sinal de que a reconexão entre o céu e a terra, rompida por algum tempo, havia sido restaurada. Eu não sei quanto tempo aconteceu o rompimento na sua vida e você não consegue mais se achegar a Deus. Ou, no ditado popular, não sente mais a presença de Deus. Saiba que Deus, Ele envia para você todos os dias uma mensagem. E Ele diz: eu te amo e eu não desisto de você. Por favor, suba a escada. E essa escada é Jesus. É o único meio para estarmos novamente ligados a Deus. Porque o pecado nos causou essa separação. O nosso relacionamento de aliança estava rompido. Mas Jesus, através do seu sacrifício e do seu sangue, Ele dá a oportunidade para mim e para você novamente de termos esse relacionamento pessoal que nós chamamos de aliança. A ênfase dessa vez está no Deus de Betel, não no lugar em si. Essa percepção pessoal, ela vai ecoar novamente quando Deus lembrou Jacó do seu nome. Você não é mais Jacó, você é Israel. Gênesis 35:10. Com a dupla promessa de que essa bênção indicava. A bênção de Jacó, em primeiro lugar, significa fecundidade, a transmissão da semente messiânica e a geração de muitas nações. E, em segundo lugar, aponta para a terra prometida. Esse mesmo Deus, Ele está disponível para você e para mim também. A vida do crente, meu irmão, não é só de alegria. As pessoas que a gente ama, elas, assim como aconteceu com os 2 filhos, elas pisam na bola, nos machucam, faz a gente pecar. Pessoas que a gente ama morrem, faz a gente entristecer. E com Jacó também aconteceu tudo isso. Essa é a história dos nossos ancestrais. A mulher amada, Raquel, morre. Assim que Jacó saiu de Betel, leia depois Gênesis 35, continua. Assim que Jacó saiu de Betel, 3 incidentes relacionados entre si marcaram a última etapa de sua jornada em direção à terra prometida. Olha para mim, e minha querida esposa está aqui, olha bem. Nós também, como Israel espiritual, estamos às vésperas de entrar na terra prometida. Talvez, por não saber o quanto tempo eu ainda estarei vivo aqui, eu tenho que entender que essa promessa para mim da terra prometida está mais perto do que nunca, porque pode acontecer daqui a 1 minuto, porque o próximo evento que eu verei após a minha morte é o ressoar da trombeta e Jesus nos ares. Aqui, a última etapa da jornada em direção à terra prometida, ainda acontecem coisas que podem acontecer na vida de qualquer cristão que está aguardando a segunda vinda de Cristo. O que aconteceu? O último filho de Jacó nasceu. Nós vamos ver o nome daqui a pouco, né? De Benoni ele vai passar a chamar, porque a mãe morre, né? Ela põe esse nome aí, né? Mas ele vai ser mudado para Benjamim. Jacó nasceu, Raquel morreu, e Rúben, o filho de Jacó com Lia, o primogênito, esse cara dormiu com a concubina de Jacó. Então você olha para Jacó e fala, olha, Jacó agora é um exemplo de crente, um exemplo de cristão, e agora ele perde a esposa, o filho vai ter relacionamento sexual com a outra esposa, com uma concubina, mas que tem filhos dele. Embora o texto não diga por que o jovem fez algo tão mal, pode ser que ele quisesse de alguma forma desonrar, né, o nascimento do último filho de Jacó, humilhar a memória de Raquel. Eu sou um pouco mais severo, né? A gente vê aqui a ação do diabo novamente. O diabo não respeita ninguém. O diabo não respeita a placa de igreja, o cargo que nós ocupamos. O diabo não respeita nem o nosso relacionamento pessoal. Veja lá ele rodeando Pedro diante de Jesus ali.
Ele é atrevido. Ele atacou Jesus Cristo quando Jesus acabou de ouvir do próprio Deus: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Este é meu filho amado em quem eu sinto feliz. E ele ataca Jesus. Nós temos que estar preparados, irmãos. Indo para o final, o nascimento do último filho de Jacó está ligado a Belém, né? Gênesis 35, 19, que está dentro dos limites da terra prometida. Esse nascimento foi então o primeiro cumprimento da promessa divina para o futuro de Israel. A parteira profeticamente se dirigiu a Raquel com as mesmas palavras que Deus usou para tranquilizar Abraão: não tenha medo, não tenha medo. Jacó, ele vai mudar, né, o nome que Raquel deu ao seu filho Benoni, que significa filho da minha tristeza, para mostrar a sua dor, né? Muda para Benjamim, que significa filho da mão direita. Talvez para indicar a direção do sul, a fim de expressar a esperança na terra prometida e o que Deus disse que faria por seu povo, depois que ele estabelecesse ali na terra prometida, né? No entanto, irmãos, durante o tempo, Rúben teve relações sexuais com Bila, a concubina de seu pai, serva de Raquel. Novamente, nós não sabemos por que ele cometeu esse ato escandaloso, a não ser como outro exemplo de depravação humana, ataque de Satanás. Surpreendentemente, novamente, Jacó não reagiu à violação horrível. Gênesis 35, 22, Jacó não reagiu. Talvez nesse ponto da sua vida, ele acreditasse que Deus cumpriria sua palavra, apesar do pecado e do mal que às vezes acontecia ao seu redor. E foi o que aconteceu. Deus realmente cumpriu a sua parte, apesar da disfuncionalidade dessa família. Essa lição de fé está implícita na lista dos 12 filhos de Jacó, ancestrais de Israel. Não eram as pessoas mais agradáveis e gentis. No entanto, queridos irmãos e irmãs, apesar dos problemas, das confusões e do completo mal, como no caso de Rúben e Bila, a vontade de Deus seria cumprido por meio dessa família, ainda que essa família fosse uma família desordenada. Eu encerro dizendo, eu tive nesse sábado na igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Buritice, comentando ali a lição, eu disse para os irmãos: a profecia vai se cumprir. A segunda vinda de Jesus irá acontecer. Independente se eu ou você, se você quiser ou não querer, vai acontecer. Agora, os eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo, também. Mas não precisa acontecer na minha vida. O amor esfriando no coração de muitas pessoas. Pai contra filho, filho contra pai. Não precisa acontecer na minha família. Irmãos, a profecia vai acontecer, mas eu e você, nós podemos estar guardados nas mãos de Deus. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, vamos ver ainda, né, na próxima lição, a história de José, que é a história de Jacó, né? José é filho. Ainda é a história de Israel. Vendo a partir da ótica de José, mantenedor da vida, né? Agora, tudo aconteceu pela desobediência. Todo sofrimento pelo pecado. Desafiar a Deus. Não acreditar na profecia. Não aguardar a profecia corretamente no tempo certo. Enfim, eu sempre falo aqui, né, na abertura: lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a santa palavra de Deus. Uma carta de amor, uma bússola, uma carta constituinte, manual de sobrevivência. Aqui. Ok? Não deixe que essas coisas más se cumpram na sua vida e na vida da sua família. Se entregue nas mãos de Deus e permita que Ele cuide de você. Amém? Vamos orar?
Querido Deus, amado Pai, agradecemos o Senhor mais uma vez pelas suas bênçãos, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estudar a sua santa palavra. Abençoe, meu Pai, esse querido irmão, essa irmã que está ouvindo ou assistindo esse vídeo. Que o Senhor cubra de bênçãos ele, a sua família, proteja, guarde sobre os seus braços. Que possamos sentir o conforto do seu abraço e que o Espírito Santo esteja em nossos corações, nos batizando todos os dias. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família, viu? Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo estudo bíblico.